Fala galera, na boa? Espero que sim. Bom, Gui aqui falando com vocês. Morrendo de saudade, né? A gente não se vê faz um tempo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Cuidando aí de todos os seus familiares. E é um prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente vai trabalhar o módulo 37 do setor 222. Então veja, só vamos bater um papo um pouquinho, pra você viver um pouquinho, veja. A gente terminou a letrização, né? Os métodos de letrização lá do setor 221. Falei para vocês que eu iria agora para a calorimetria, certo? Que o Dersim estava trabalhando com vocês. Eu continuo de onde o Dersim parou. O Dersim foi até o módulo 36, eu sigo do módulo 37, perfeito? Veja, eu vou começar a aula fazendo uma revisãozinha, é claro. Então lá no setor 222, isso está na tua apostila 3, perfeito? Comecinho da tua apostila 3. Então, se você puder, acompanha comigo, deixa a apostila aberta, o caderno aberto. Lembra que é um vídeo, você pode parar a hora que você quiser, você pode voltar, você pode anotar, deve inclusive. E lembra que a gente está à sua disposição, tá? Tenho avisado todo mundo que eu criei para vocês um Instagram especial para esse momento, né? Que é o @profguimourão, prof.guimourão. Qualquer dúvida me procura lá, tá? Estou à sua disposição, quero muito poder te auxiliar nesse momento. Temos o canal aqui também no YouTube, Professor Guimourão, usa o quanto você quiser, beleza? Então, à sua inteira disposição e tenha certeza, temos trabalhado muito para que tudo dê certo nesse momento, beleza? Gente, então vamos lá, módulo 37, setor 222. Eu queria primeiro fazer um remember rápido contigo. O que você viu com o Dersim de calor sensível? Vamos lembrar, calor sensível, que é o calor que produz uma mudança na temperatura. Você aprendeu com ele capacidade térmica. Então veja, você viu lá a capacidade térmica, a rigidez que o corpo apresenta a variação de temperatura, ou seja, a energia necessária para variar a temperatura. Você aprendeu do que depende essa capacidade térmica, né? Da massa do corpinho e da substância, que é o calor específico sensível. Tabelado, né? Cada substância tem a sua em cada estado da matéria, inclusive. Juntando essas duas coisas, você chegou no famosíssimo Quimacete, que é a equação fundamental da calorimetria 1, que nós chamamos, né? Que é a equação fundamental do calor sensível. Ó, só lembrar que a quantidade de calor, usualmente usaremos em caloria, não é o sistema internacional, né? Temperatura Celsius, capacidade térmica caloria por grau Celsius, massa em grama, calor específico sensível, caloria por grama grau Celsius. Isso é que a gente chama de sistema usual, que é mais usado em calorimetria. Se a gente fosse pensar em sistema internacional, a energia, o calor dado em Joule, capacidade térmica, Joule por Kelvin, temperatura em Kelvin, massa em quilograma, calor específico sensível, Joule por quilograma Kelvin. Porém, como o Dersim já comentou, nessa parte é mais raro usar sistema internacional, a gente usa mais o sistema usual. Legal lembrar também o sinal do Q, né? O sinal do Q que está intimamente ligado com a variação de temperatura. Então lembra, o Q positivo significa que o corpo recebeu calor e o Q negativo que ele perdeu ou cedeu calor. Isso é extremamente importante, tá, gente? Bom, então isso é uma revisão do que você tinha visto com o Dersim, perfeito? Em calor sensível. A gente vai usar esses conceitos hoje para o nosso tema, tá? Agora, qual é o nosso tema de hoje? Vamos lá. Ó, antes de começar o nosso tema, que está aqui o título, Trocas de Calor sem Mudança de Fase, eu queria primeiro citar contigo um dispositivo, né? Onde que a gente faz essas trocas de calor? A gente precisa isolar o sistema termicamente e para isso nós usamos um calorímetro. Primeiro, o que é um calorímetro? Primeiro ponto importante, né? O calorímetro é um recipiente que a gente usa para a realização de troca de calor. Qual o objetivo dele? Isolar termicamente o sistema. Um bom exemplo é aquele vaso de Devar, que você não conhece assim, você conhece como garrafa térmica, né? Dersim falou sobre isso com vocês lá naquela aula de propagação de calor. Então, um calorímetro ele tem como função o que a garrafa térmica tem, que é um exemplo de calorímetro, que é não permitir, que é tentar evitar as trocas de calor com o meio externo, perfeito? Sabendo disso, o objetivo dele é esse. Porém, a gente vai ter dois tipos de calorímetro, né? A gente vai ter um calorímetro ideal. O que significa o ideal? Ele não troca calor com o meio externo, ou seja, ele isolou, só que ele também não troca calor com as substâncias que estão sendo usadas no experimento, dentro do calorímetro. Ou seja, ele não troca calor com o meio externo, não permite a troca de calor com o meio externo, mas também ele não permite, não troca, não participa da troca de calor que acontece no seu interior. Isso é o calorímetro ideal. Para simbolizar isso,
a gente fala que ele tem capacidade térmica nula, tá? Então isso significa o calorímetro ideal. Agora, e na realidade? Você sabe que na realidade a situação muda um pouco de figura, ele vai acabar participando um pouquinho da troca de calor, o que pode ou não ser relevante. E como é que eu vou saber disso? Se ele participa ou não da troca de calor que acontece dentro dele. Evitar a troca de calor com o meio externo, ele vai evitar. Não 100%, claro, mas ele vai fazer de que maneira que seja irrelevante, certo? Agora veja, ele vai participar e como que eu sei disso? A questão vai te dar a capacidade térmica desse calorímetro. No calorímetro real, ele participa das trocas de calor que ocorrem no seu interior. Então ele vai ser mais um cara trocando calor, a capacidade térmica dele não é nula. E aí quando isso acontecer, Gui, como é que eu vou calcular a quantidade de calor que o calorímetro trocou? É o quimacete. Só que é o quimacete usando a capacidade térmica. Então lembra lá, ó, a gente acabou de falar do Czão. Então você isola o Q, o delta θ passa multiplicando, portanto você vai ter aqui que a quantidade de calor trocada com o calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Então isso, gente, a gente vai usar para o calorímetro, é um quimacete um pouquinho diferente, né? Ao invés do MCzinho, tá o Czão aqui. Tranquilo? Bom, então a gente entendeu o que é um calorímetro. Agora nós vamos para o grande ponto da nossa aula, que é a troca de calor, o sistema termicamente isolado. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, ó, o sistema termicamente isolado, ou seja, as trocas de calor, o nome já diz. Se ele é termicamente isolado, só vai trocar calor quem está dentro dele. Só que veja, se a gente for pensar na conservação de energia, a energia não pode ser criada nem destruída, somente transformada. Pensando nisso, veja, você tem dois caras trocando calor dentro do calorímetro. Se um perdeu certa quantidade de calor, o outro obrigatoriamente tem que ter recebido essa quantidade de calor. Esse calor não pode sumir, certo? Então, a quantidade que foi cedida tem que ter sido recebida por alguém. E essa é a ideia. Então, veja, o módulo da quantidade de calor recebida no caso, vai ser igual ao módulo da quantidade de calor cedida, né? Tudo que foi cedido foi recebido por alguém. Gui, por que está em módulo? Lembra que eu acabei de revisar com você? Calor recebido é positivo, mas o cedido ele é negativo, quando você perde calor, né? Eu posso escrever dessa maneira. Calor recebido é igual a menos o calor cedido, certo? Aí beleza, tranquilo. Veja, me faz um favor, pega esse menos calor cedido e passa para cá, somando. O que você vai ter? Que a soma de todo o calor recebido com todo o calor cedido vai ter que dar zero. Isso é muito importante. Então, resumindo, Gui, então eu preciso saber quem perdeu, quem ganhou? Não, relaxa, cara. O ponto principal é você entender que se você somar todas as quantidades de calor de quem participa, tem que dar zero. Porque todo mundo que deu, tem que obrigatoriamente alguém tem que ter recebido esse calor. Portanto, a soma tem que dar nula. Então, na prática, como é que a gente vai resolver as questões? Na prática, a gente vai resolver assim, ó. A soma de todas as quantidades de calor trocadas tem que dar zero. Imagina que tem N caras trocando calor. Como é que vai ser? Q1 mais Q2 mais Q3 mais blá, 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 mais Qn tem que dar zero. Gente, e é assim, por favor, preste atenção, é rigorosamente assim, ó, que a gente vai resolver todos os exercícios dessa tarefa. Todas as questões de troca de calor se resolvem assim, somando os Qs e igualando a zero. A gente costuma brincar, gente, que a teoria dessa aula é muito curta. É isso. Então, nas questões, a gente vai sempre somar os Qs e igualar a zero.